Good morning, kids! Bom dia, crianças! Retornamos às nossas aulas presenciais e vejam, eu estou aqui em uma das salas da nossa linda escola. Mas você que ainda está em casa, continue nos acompanhando nas nossas videoaulas. E para hoje, pegue o seu livro que vamos continuar a Unit 2. Let's study! Abram seus livros na página 24 e faremos uma pequena viagem pela França. Number 12, look and check. Então, você tem aí a imagem de alguns pontos turísticos da França, que em inglês se chama France. Ok? E temos aqui a descrição. Paris, Loire Valley e Lyon, ok? Vamos ler um pouco sobre France. France is located in Europe. The capital city is Paris and the official language is French. Então, nessa primeira frase, nós já temos aí o alvo do nosso estudo. Nome de país e a sua respectiva nacionalidade. No caso, France é o nome do país, França, and French, a nacionalidade, francês ou francesa. Ok? Então, língua oficial é o francês. Percebem? O adjetivo pátrio está sendo usado para identificar a língua oficial deste país. Continuando, the local currency is the euro. Então, a moeda, essa palavra currency, você pode grifar e escrever no seu caderno ou escrever no seu próprio livro, ampliando o seu vocabulário. Currency significa moeda. E a moeda de lá se chama euro. France has a population of 67 million. Então, esse has está grifado aqui para que você saiba que ele é o verbo ter. Então, a França tem uma população de 67 milhões de pessoas. It is one of the most popular tourist destinations in the world. Então, é uma das mais populares, aqui ó, the most, está destacado aí, para que você saiba que é um comparativo superlativo, né? Um dos destinos, aqui destinations, mais populares, né? Que os turistas procuram, isso no mundo inteiro. Each year, cada ano, more than... Então, mais aí um comparativo, mais de 80 million people visit the country. Então, mais de 80 milhões de pessoas visitam o país. The most popular tourist attraction is Paris. Então, a atração mais popular é localizada em Paris and in the country. E também na própria região francesa, os franceses de outras regiões gostam de visitar Paris, que é a capital, certo? E também, então, temos aqui the Eiffel Tower, the Louvre, where people love to take a selfie with the Mona Lisa. Então, lá em Paris, os lugares mais procurados são a Torre Eiffel, the Eiffel Tower, and the Louvre. Louvre é um museu onde tem várias obras de artes e a mais procurada e a mais famosa é Mona Lisa. Também tem Notre Dame and the Arc de Triomphe. Então, são essas 4 coisas populares que tem na capital, que são super procuradas pelos turistas. Notre Dame é uma igreja, se eu não me engano, uma catedral. E Arc de Triomphe é um arco, como o próprio nome diz, né? Uma construção
bem antiga, em forma de arco. Continuando, tourists can visit a lot of museums in France. Então, o verbo can, o verbo pode, consegue, né? Então, os turistas podem visitar muitos museus na França. But there are many other things to do. Mas existem aí muitas outras coisas. Olha aqui a frase there are, existir no plural. Many other things to do. Muitas outras coisas para fazer. You can ride a boat along the Seine. Então, você pode andar de barco no rio Siena. And eat delicious food, comer comidas deliciosas, or take a walk in beautiful parks, ou caminhar pelos lindos parques. There are many parks in France. Então, tem muitos parques na França. Em Chamonix, é o nome desse lugar, visitors can go skiing. Então, nesse lugar, as pessoas têm a oportunidade de esquiar, porque nessa região neva. In the French Riviera, you can go to the beach. Já nessa outra região da França, vejam só, você tem a oportunidade de ir à praia. Olha que diverso esse lugar, não é? In the Loire Valley, you can visit incredible castles. E ainda tem a oportunidade de ver a parte medieval que aconteceu, né, nessa história, nesse tempo histórico. Ainda tem registros de construções medievais, como esses castelos que você pode ver aí no seu livro, aqui na imagem. E o nome do lugar onde é possível que você visite alguns castelos, Loire Valley. Continuando. And in Lyon, you can walk around the medieval part of the city. E até em Lyon também tem construções medievais. Esse aqui geralmente é onde aconteciam as óperas, né, os grandes discursos na época medieval. Vejam só a construção de arquibancada. Teatro, né, ao ar livre. And even visit the ruins of an ancient Roman theater. Como eu falei, não é? Então, essa aqui é uma construção romana feita na região de França, né, numa região francesa, dos tempos medievais. E, como eu falei, era um teatro aqui. Tourists have a lot of fun in France. Uau! Quem sabe, não é? Podemos visitá-lo um dia. E aqui nós temos a interpretação sobre esse texto que acabamos de ver. This is an informative text, travel journal or diary. Então, é um diário, uma publicação de viagem, né? Ou um texto informativo. Um texto informativo, já está marcado aqui. The objective of this text is to sell a ticket. Sell está em destaque para você ampliar o seu vocabulário. Sell, verbo vender. Então, o objetivo desse texto que acabamos de ler é que, ao lê-lo, você se sinta à vontade ou impulsionado a comprar uma passagem. Será que o texto ele tem esse objetivo? Ou contar uma história, tell, contar, não é? Contar uma história. Ou present information, apresentar uma informação. Letter C, apresentar uma informação, não é? Sobre a região, os lugares turísticos, o que podemos encontrar, não é? Então, são essas duas letras que vamos marcar, letter A e letter C. Well done. Atividade bem feita, não é? Continuando, nós temos written complete. Vejam, aqui ao lado deste quadro, nós temos country, então, nome do país, France. Capital, Paris.
Então, capital, Paris. Population, 67 million. Language, French. Currency, euro. Tourist attractions, Mona Lisa, Eiffel Tower. Ok? Então, respondam essas informações. Ok? E agora vamos adiante. Read again and answer. Ainda sobre o nosso texto, você vai ler e responder. Can tourists take a selfie with the Mona Lisa? Então, os turistas podem, olha aqui o verbo can. Eles podem tirar uma selfie com a Mona Lisa? Resposta, yes, they can. Então, tourists está no plural, por isso eu estou me referindo a eles com esta palavrinha, they. E como a pergunta foi feita com o verbo can, resposta também com o verbo can. Yes, they can. Right? Number 2, is the Arc de Triomphe in Lyon? Então, o Arco do Triunfo está localizado em Lyon? No, it está substituindo Arc de Triomphe. Is not or isn't. Por que, teacher? Porque a pergunta foi feita com is. E temos aí o not na forma contraída para enfatizar o no da resposta, ok? Letter number 3. Can tourists go skiing in the French Riviera? Nessa região, French Riviera, os turistas conseguem esquiar? Não, lá é uma região de praia, não é? Então a resposta, no, they can't. Number 4, are there beaches in France? Existem, olha o are there, verbo existir no plural. Praias na França? Yes, there are. Pergunta com are there, resposta, there are. Pergunta com can, resposta com can. Aqui foi na forma negativa. Great. Number 6, can tourists see medieval attractions in France? Então, os turistas podem ver atrações medievais na França? Yes, they can. Pergunta com quem, resposta com can. Tourists. No plural, posso substituí-lo por they. Great, turminha. Logo abaixo nós temos uma atividade, play up or down. É igual a nossa brincadeira aqui de vivo ou morto. Então, foi estipulado aqui 2 países, Chile and American. Ok? E aí, a criança diz Chile. E os demais ficam up, stand up. Quando ele falar American, continua sentado. Entenderam? Ou então, pode ser assim, de match, de relacionar. Né? Chill. Se falar Chilean, permanece em pé. Se falar um outro adjetivo pátrio que não seja desse país, aí abaixa. Então, temos 2 formas aí de brincar, ok? Great. Agora, vamos de workbook. Agora, nós vamos de workbook da página 108. 108. Number 3. Read and choose. Então, você vai ler e vai escolher a opção que se encaixa dentro desta sentence, desta frase. Number 1. He is watching a movie. Então, aqui deve caber uma palavra, algum adjetivo referente ao movie, que é o filme. A tradução da frase, ele está, isso aqui é o verbo to be, ele está assistindo um Japanese movie or Japan movie. O que cabe nesta frase? O adjetivo pátrio ou o nome do país? O adjetivo, então vamos lá, Japanese. Number 2, I think Miss Bright is from...
Então, is from já fica com anteninha ligada, porque já sabe que vai ser nome de país, não é? South African or South Africa. South Africa, nome do país. 3. Joanna is. Right? Qual é a opção? Brazilian or Brazil? Um adjetivo pátrio sobre Joana ou o país? De onde ela veio? Não tem from, então adjetivo pátrio, Brazilian. Number 4, his grandparents. Os avós dele, esse his significa dele, are from, são de, qual origem? Vieram de Chinese or China. Qual é o nome do país? É Chinese or China? China. Number 5, her grandmother, esse her significa dela. Grandmother, a mãe dela, perdão, grandmother é a avó, a mãe da mãe. Her grandmother is. Então, qual a palavra sobre a avó dela? Argentinian or Argentina? Será que cabe um adjetivo pátrio nesta frase ou o nome do país? Adjetivo pátrio, né? A avó dela é argentina. Great. Os avós deles vieram da China, então são da China. Joanna is Brazilian, right? Joanna é brasileira, verdade? Ou certo? I think, eu acho, Mr. Bright is from South Africa, que a senhorita Bright vem da África, ou é da África, ok? He's watching a Japanese movie. Ele está assistindo um filme japonês. Perceberam aí como é facinho utilizar o country do nationality? Number 4. Number 4, nós temos read and answer. Temos a imagem também, essa imagem está aqui. Nesta ball está representada um color, deu na flag, de uma bandeira. E vamos aqui para a instrução. O modelo, nosso modelo diz assim, where is the ball from? Então, de onde esta bola veio? Aqui tem as cores do país representadas. E a resposta é, it's from Colombia. Colombia, it's Colombian. Ok? Então, from já sabe que vai responder com o nome de país. E logo após, a continuação dessa frase, você tem aí o uso do adjetivo pátrio. Traduzindo seria, de onde esta bola é? Ela é da Colômbia. Ela é colombiana. Ok, turminha, vamos olhar para estas flip-flops, para estas sandálias havaianas. Início de pergunta, qual vai ser? Olhando para o modelo, eu quero saber de onde é. Então, eu vou usar where. WH question, where, onde? Where are the flip-flops from? Então, de onde são essas sandálias? There. Você vai responder from, que bandeira é essa? Australia. Australia? Yeah. Australia. E aí você vai falar do adjetivo pátrio agora, tá? Ponto. They are Australian. A letra maiúscula também, ok, turminha? Australian. Good. Vamos para a próxima. Bandeira do Canadá. Já temos o início da pergunta. Where, que vamos colocar aqui nesse espaço? Eu tenho duas, então, verbo to be no plural vai ser are. Where are the chairs?
Se eu quero saber a localização, localidade, né, de onde veio, origem. From. Where are the chairs from? De onde são essas cadeiras? Você responde, they are from Canada. Nome do país. Logo em seguida, voltou aqui. Mas sim, ele quer ir para... quer obedecer. Vamos lá. They are... elas são canadenses. Canadian. Great. Temos mais duas. Uau! WH question, de pergunta onde. O que eu escrevo? Where. Sorry. Where, de onde são, are the cupcakes from. They're from. E aqui, atenção, quando você vai falar Estados Unidos da América, eu preciso dessa palavrinha aqui. The, ok? They're from the United States of America. E agora a nacionalidade. They are. Você pode fazer da forma contraída ou normal. They are American. Forma contraída. Olha aí. O N é bem aqui. Não sei o que aconteceu. Vamos lá. Aqui, N, American. Pronto. Forma contraída está aqui no início da frase. O A sobe e no lugar dele tem um apóstrofo. E nós falamos there. Ok? Próximo, nós temos... Where are the cookies? Então, vamos lá. Are the cookies from? De onde eles são, esses cookies, esses biscoitos? They are... Falei que tinha dois, né? Tem mais três. Fazer da forma contraída. They're from... E o país? France. Adjetivo pátrio, there. Cadê o Y? There. French. Tá claro isso, turminha? Não está difícil, não é? Esse é o nosso assunto de avaliação, AV2 do primeiro bimestre. Continuando aqui, where are the kite from? De onde é essa pipa? Só tem uma, não pode ser are, tá? Where is? Perdão, olha, atenção, uso do singular e plural. Where is the kite from? Eu vou dizer, it is, cadê o i? Ou a forma contraída, it's from Chile. Adjetivo pátrio, nationality, it's Chilean. E assim finalizamos mais uma atividade sobre Countries and Nationalities. Aguardo as suas atividades no meu Telegram pessoal e nos vemos na próxima videoaula. Bye, bye!